Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para a Alma. Estamos na página 54. A psicanálise visa induzir e não sugestionar ou coagir o neurótico. Ela é um processo de autoafirmação da personalidade e de amadurecimento. Seus resultados não são imediatos e os anos despendidos poderão constituir-nos mais aproveitáveis de toda a existência. Justifica-se fazer uma psicanálise caso não haja sintomas neuróticos graves? Temos que admitir que o indivíduo analisado se conhece muito melhor do que os outros, e a sociedade se beneficia com os que têm maior equilíbrio, espontaneidade e sejam mais maduros. Vivemos séculos e séculos de obscurantismo nos elementos oriundos do nosso inconsciente. Agora é chegada a ocasião de despertar, de constituir um mundo mais autêntico e real, onde as necessidades humanas mais legítimas tenham sua satisfação e uma nova estrada de paz possa ser trilhada. Então, é importante que a psicanálise e a análise individual em grupo sempre é necessária e sempre nos ajuda no autoconhecimento. É por isso que podemos dizer que quanto mais análise nós fizermos, melhor nós ficaremos. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para a Alma. Estamos na página 54. A psicanálise visa induzir e não sugestionar ou coagir o neurótico. Ela é um processo de autoafirmação da personalidade e de amadurecimento. Seus resultados não são imediatos e os anos despendidos poderão constituir-nos mais aproveitáveis de toda a existência. Justifica-se fazer uma psicanálise caso não haja sintomas neuróticos graves? Temos que admitir que o indivíduo analisado se conhece muito melhor do que os outros, e a sociedade se beneficia com os que têm maior equilíbrio, espontaneidade e sejam mais maduros. Vivemos séculos e séculos de obscurantismo nos elementos oriundos do nosso inconsciente. Agora é chegada a ocasião de despertar, de constituir um mundo mais autêntico e real, onde as necessidades humanas mais legítimas tenham sua satisfação e uma nova estrada de paz possa ser trilhada. Então, é importante que a psicanálise e a análise individual em grupo sempre é necessária e sempre nos ajuda no autoconhecimento. É por isso que podemos dizer que quanto mais análise nós fizermos, melhor nós ficaremos. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. O milagre é visto como uma própria transformação psico-orgânica.
Mas seja de um modo ou de outro, parece que o analista tem a tendência de se amoldar às características psicológicas do seu psicanalista. O analisado. O analisado tem a tendência de se amoldar às características psicológicas do seu psicanalista, como na infância se identificou com o pai. A mulher de obedecê-lo a fim de agradá-lo e com isso chegar à cura. O que pessoalmente tenho observado é que o cliente evolui só até onde seu analista evoluiu e guarda muito da personalidade de quem o analisou. Alguns analisados mais sensíveis chegam a perceber aspectos de vida do seu psicanalista, seja por intuição ou mesmo pela telepatia, conforme nos ensina a parapsicologia moderna. Psicanálise significa, acima de tudo, uma atitude de que, propriamente, numa conversa entre dois indivíduos, isto é, o plano intelectual no tratamento, é inteiramente secundário. Daí o motivo por que o terapeuta se nega a entabular uma discussão pura e simples com o seu cliente, porque ela não conduziria a resultado algum. Mas o plano afetivo é o principal, e a importância dos laços emocionais é condição indispensável para o bom êxito final. Então, significa o seguinte: deverá haver uma empatia entre o analista e o analisando, para que tudo dê resultado. Então, é importante que o psicanalista também seja analisado, para ele ter um bom preparo para efetuar uma boa análise. Prestem atenção em todos os textos e estudem. Vamos realizar agora a continuidade do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma Psicossomática. Estamos na página 49, capítulo 4, Médico da Alma. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam umas polêmicas em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, a semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente, existe essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial, que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro de Platão de admitir duas entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por esse motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo, ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nem o mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios. Assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por esnobismo. É exceção, como vemos.
Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um, ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar que, no sentido em que estamos nos envolvendo, a neurose constitui no primeiro fator etiológico de todas as doenças, psíquicas ou orgânicas. O leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar este estado de coisas e por isso vamos ao fundo em nossas análises, até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda a nossa conduta é condicionada nos recalques. Vamos, de uma vez, ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, o cabelo, o vestuário, o automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Essa é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que procuram os balneários, os alimentos mais recomendados pelos nutricionistas, estão dispostos a ingerir qualquer remédio caso possa conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados e o principal, aquele que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulado. A alma, com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus aos 30, 40 ou 50 anos, ou, pelo contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20. Caso dê ênfase aos fatores positivos ou negativos de sua vida psíquica. Os cuidados com a alma não favorecem apenas a saúde orgânica, mas traz maior perfeição ao corpo. O equilíbrio psíquico aperfeiçoa o físico. O psicanalista não é, no entanto, um indivíduo perfeito. O analisando tem a tendência de achar que ele é o protótipo humano que existe sobre a face da Terra, mas porque deseja ter um substituto do Pai sem defeito algum, somente assim se sentirá mais seguro e tranquilo. O psicanalista é apenas menos neurótico do que o comum dos homens. Vamos supor que ele tenha corrigido 80% dos seus distúrbios psíquicos, então poderá se considerar como excelentemente bem dotado. 20% de problemas neuróticos é uma garantia para toda a conduta. O psicanalista nem sempre é um médico ou um psicólogo. Pessoas formadas em outras faculdades poderão também se candidatar, desde que sejam analisadas, segundo o tempo exigido pelas várias escolas, sejam aceitos e frequentem as reuniões de formação. O psicanalista pode ser ateu ou religioso.
A ciência não usa dos dados da fé. No entanto, pela minha experiência, acho que os espiritualistas levam grande vantagem sobre os outros, inclusive no respeito ao tipo de crença ou ao ateísmo de seus clientes. Além do mais, a psicologia moderna está valorizando os elementos oriundos das outras tendências, sejam os voluntariosos ou os intelectuais. A libertação dos laços instintivos neuróticos leva sempre a uma aceitação dessa ampla realidade. Então, é importante saber que o analista deve levar muito a sério a sua profissão e fazer o melhor, porque assim estará fazendo o melhor para seu paciente. Vamos seguir usando o nosso livro e os nossos estudos. E agora vamos realizar uma meditação. Sente-se e relaxe seu corpo. Mãe Santíssima, rogai por nós. Vamos voltar devagarinho, alongar bem o corpo, espreguiçar o máximo que puder, braços, pernas, respirar. Desça as pernas, desça os braços, friccione suas mãos, sinta suas mãos douradas, repletas de luz e amor. E agora realize sua automassagem com capricho e atenção, da cabeça até os pés. Namastê. Boa noite a todos. Vamos ler o livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp, um trecho. Então preste atenção. Cada um dá o que pode. Do mais ínfimo ao mais nobre ser humano, vai uma cadeia única e necessária para que a sociedade não pereça. A colmeia nos dá um belo exemplo. Nossa função no mundo é importante e todos têm o seu quinhão dentro dele. Tomar consciência da vida parece-nos o fato primordial. Somente a partir daí é que nossos erros irão cedendo. Conhecimento não é igual à virtude, como queria Sócrates, mas nos abre o caminho para a felicidade e para uma existência útil. Mas o conhecimento das tendências inconscientes pode levar à virtude, desde que o indivíduo tenha boa vontade. Todos os dias morremos um pouco, nascemos também para algo novo. Provavelmente nascemos muito mais do que morremos, porque adquirimos novos conhecimentos, melhoramos nossos hábitos, damos mão aos que precisam de nós e deixamos nossa experiência, que é única. A natureza tem um ciclo fechado, mas dentro dele o milagre da vida é muito maior que o da morte. Vale a pena viver. A natureza lhe deu mais ênfase para nos servir de exemplo. Agora, na próxima aula, continuaremos no livro, no capítulo A Condição Humana. Depois passaremos para o capítulo 4, que é o médico da alma. Então, vamos prestar atenção nesse texto que foi lido e fazer uma interiorização para adquirir esse conhecimento. Fica com Deus. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Psicossomática. Nós estamos agora na página 54. Um analista brasileiro, Malomar,
Edelweiss escreveu uma tese defendendo o papel do psicanalista como uma testemunha. Eu próprio tenho o hábito de alertar a todos os clientes que meu papel é secundário na cura, que apenas os acompanho nessa jornada para que não se percam pelo caminho, mas não os posso carregar nas costas. De outro lado, tenho que andar de acordo com a possibilidade de cada um. Não posso apressar muito aqueles que são vagarosos. Alguns dão uma corrida no início, outros depois, mas todos têm a tendência de parar pelo menos uma vez a fim de tomar fôlego. Então, é importante saber que o psicanalista tem seu papel. Ele auxilia o paciente, orienta e é um apoio muito grande para que o cliente tenha a paz, a harmonia necessária e para que seu cliente, com as sessões de análise, esteja cada vez mais consciente e mais presente. Isso vai facilitar sua vida. Então, ouçam esses trechos desse livro, que é bem interessante. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, prestar atenção na leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 49. Aliás, já estamos na página 53. Ouça a leitura. De modo mais individual, cada analista, mesmo que seja da mesma escola, prefere o seu caminho. Um visa a destruição do egocentrismo, outro no amadurecimento, um terceiro na aquisição de um ideal e assim por diante. Cada analista tem a sua abordagem. Mas, seja através de uma forma ou de outra, a psicanálise vai pouco a pouco se unificando e as famosas divergências passadas na Europa ainda existe muito entre as várias correntes, como em toda ciência, vão cedendo à tendência de se chegar a uma só conclusão, como atualmente acontece na religião, na política, na economia, etc. E futuramente haverá o mesmo método e hipótese central sobre a neurose. O psicanalista é apenas o companheiro de viagem de seu cliente, mas constitui numa espécie de cicerone, desde que já trilhou toda a estrada que o neurótico tem que percorrer. Vamos então ouvir isso, concentrar-se e ampliar seus estudos para ter uma consciência cada vez mais vigilante e mais profunda em relação ao seu ser, para poder auxiliar o seu cliente. Concentre-se. Namastê. Vamos novamente continuar o livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 53. O psicanalista é o indivíduo que representa a libertação interior de todos os laços neuróticos responsáveis principais por todas as doenças psicofísicas, dos atritos desnecessários e da própria infelicidade no viver. Enquanto nossa energia psíquica estiver voltada para o próprio ego, formaremos contínuas tensões inúteis e perigosas para nossos destinos. Se bem
que essa seja a tendência do neurótico. Não se deve esperar do psicanalista o máximo de equilíbrio e perfeição. Aliás, nenhum indivíduo conseguiria se submeter à psicanálise e às exigências das escolas, caso não fosse bastante neurótico. Ele representa apenas o cego que vê mais, aquele que conseguiu se libertar dos laços patológicos mais graves, constituindo-se no guia dos que pretendem ser mais humanos. Parece que cada psicanalista dá mais ênfase a um setor importante da personalidade. Freud via na aceitação da realidade a finalidade primordial do tratamento. Jung no desenvolvimento pessoal. Viktor Frankl na aquisição do senso de responsabilidade. E Adler na boa adaptação social, socialização. Então, importante verificar todos esses dados e se aprofundar neles. Continuaremos no próximo encontro, nesta página mesmo, na página 53. Aprofunde-se nesse texto que foi lido, que é um texto curto, mas que pode ajudar a pessoa. Vamos nos aprofundando, vamos estudando e praticando a conscientização o mais que possamos. Seja um com Deus. Namastê. Somos da Casa de Lakshmi. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Keppe, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Estamos no capítulo, se chama A Vida. Do mais ínfimo ao mais nobre ser humano, vai uma cadeia única e necessária para que a sociedade não pereça. A colmeia nos dá um belo exemplo. Nossa função no mundo é importante e todos têm o seu quinhão dentro dele. Tomar consciência da vida parece-nos o fato primordial. Somente a partir daí é que nossos erros irão cedendo. Conhecimento não é igual a virtude, como queria Sócrates, mas não abre o caminho para a felicidade e para uma existência útil. Mas o conhecimento das tendências inconscientes pode levar à virtude, desde que o indivíduo tenha boa vontade. Todos os dias morremos um pouco e nascemos também para algo novo. Provavelmente nascemos muito mais do que morremos, porque adquirimos novos conhecimentos, melhoramos nossos hábitos, damos mão aos que precisam de nós e deixamos nossa experiência, que é única. A natureza tem um ciclo fechado, mas dentro dele o milagre da vida é muito maior que o da morte. Vale a pena viver. A natureza lhe deu mais ênfase para nos servir de exemplo. Vamos iniciar agora, na próxima encontro nosso. Vamos falar no capítulo da conduta humana. Vamos falar sobre algo profundo sobre o psicanalista. É importante estudarmos, é importante verificarmos nossos defeitos para nos aproximar de Cristo. Sem isso, não há salvação. Amém. Que a luz, a paz, o amor, a aventura do ser de existir esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da terra e fora dela. Hoje vamos continuar o livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Keppe. O milagre é visto como uma própria transformação psico-orgânica. A importância dos fatores emocionais no desencadeamento dos processos orgânicos patológicos
é assaz conhecido por todos os psicanalistas. Tudo que se escreve nesse sentido tem o intuito de levar aos outros essas descobertas científicas que se revestem da mais alta importância, maior mesmo do que todos os outros conhecimentos humanos que a história nos deixou. A inclusão dessas descobertas na vida de cada um irá prestar um grande auxílio no domínio não apenas das doenças orgânicas, como numa alteração da própria filosofia de vida. Porém, os psicanalistas sabem que têm que contar com uma enorme resistência da sociedade, até que todos aceitem essas verdades. Por este motivo, reúnem-se em grupos fechados, a fim de poderem se defender melhor. Fazem como os monges que preservaram os famosos escritos da antiguidade por ocasião da invasão dos bárbaros na Península Itálica. A conduta neurótica do homem nunca é baseada apenas em determinados fatores, provenientes da primeira infância. A crença que uma fobia ou um componente qualquer psicopatológico tivesse sua base em determinados fatores do passado foi completamente ultrapassada. Por esse motivo, é necessário mudar toda a estrutura da personalidade do analisando, motivo pelo qual uma análise demora vários anos, 3, 4, 5 anos. Na Inglaterra, acham que em menos de 5 anos é impossível uma cura. Nos Estados Unidos diminui para 3. Entre nós existem clientes que em 3 anos estão curados, outros que precisam chegar aos 5. Contato entre analista e analisado é tão prolongado, motivo de se formar com facilidade amizades duradouras entre um e outro. O psicanalista sabe que somente quem se deitou num divã e, por esse espaço de tempo, estará em condições de compreender o que é psicanálise. Desse modo, geralmente se recusa a fazer conferências sobre o assunto, pois com isso apenas provocará agressividade dos ouvintes. Vamos supor o seguinte exemplo. Para que uma pessoa possa me dizer o que existe na Praça da Sé, é necessário que já tenha estado lá. Como poderá uma pessoa entender a psicanálise se não a fez? Poderá ler todos os livros do mundo sobre o assunto, mas enquanto não vivenciar os seus problemas, jamais saberá o que ela é. A psicanálise não se faz com o intelecto, mas com o coração, com sentimentos e emoções. O silêncio do psicanalista tem a finalidade de provocar reações emotivas no cliente, a fim de que ele tome consciência do seu egocentrismo e imaturidade. Parece que a única exigência realmente importante que se faz ao psicanalista é que ele seja maduro. Então, esse texto foi muito importante. Vamos pedir que todos o ouçam várias vezes e depois entre em meditação, relaxando bem o corpo e orando a Deus para que a sua cura se processe. Vamos agora na página 53 deste livro, A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp, um livro importantíssimo. Fique com Deus. A todos, vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp sobre psicoterapia e exorcismo. A4, página 13. A verdadeira psicoterapia e exorcismo são semelhantes. A função primordial de todo e qualquer psicoterapeuta é de livrar seu cliente da influência penosa dos demônios, seja ele de qualquer orientação ou escola, saiba ou não desse fato, e até mesmo acredite ou não na existência desses espíritos, ele estará atuando nesse sentido espiritual. É claro que, tendo consciência, é muito mais fácil trabalhar e conseguir um bom resultado,
mesmo que o analisando aceite ou não, que exista ou não o chamado tentador. O estudo mais valioso da psicopatologia é o da enorme influência que os espíritos malignos exercem sobre toda a humanidade, e como primeiro resultado está no desligamento que realizamos devido ao afastamento que fazemos do Criador. A partir daí, invertemos toda a estrutura psíquica e social. Em seguida, os demônios fizeram tudo para nos convencer de que não existem como seres malignos. Aliás, eles próprios não têm percepção disso, porque carecem de qualquer bondade e consciência. É impressionante observar extrema ignorância de exorcistas a respeito da conduta de seres demoníacos. Pensam que eles só estão mais ou menos dentro de nossa situação, de um lado, ainda ligados na divindade, através da energia escalar, que Tesla descobriu, e de outro, elaborando erros para se opor, e não que perderam completamente qualquer condição de saber sobre a existência do ser divino, com toda a imensidão do seu poder, onisciência e onipresença, pois são semelhantes aos graves doentes mentais que vagueiam pelo universo perdidos em sua escuridão e cegueira, que vagueiam pelo universo perdidos em sua escuridão e cegueira. É incrível essa igualdade entre os demônios e os esquizofrênicos, os graves depressivos, maníacos e epiléticos, ou mesmo com as doenças físicas. Um grande erro dos religiosos é pensar que o assunto sobre o demônio é exclusivo de suas igrejas, e não que toda a humanidade esteja atrelada a ele. Afinal de contas, a vida religiosa e a leiga moram no mesmo planeta, colhendo seus benefícios e sofrendo idênticas perturbações. Essa separação entre uma e outra prejudicou a ambas, porque as retirou do controle com a dureza da sociedade e principalmente do caminho divino. Então, é importante esse texto, é importante que nós estejamos conscientes das influências externas. É importante estudar e é importante conscientizar-se. Isso vai nos libertar. É bom se concentrar e realizar uma meditação de 1 minuto. A luz divina do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você que me ouve, com toda a nossa família, com todos os seres da terra e fora dela. Que assim seja. Que os nossos antepassados recebam luz, paz, amor, saúde e justiça para todos sempre. Namastê. Do livro do Dr. Norberto, A Medicina da Alma. Estamos lendo trechos curtos para estarmos nos inteirando do que trata esse livro. Até o final do século passado, tudo que se sabia sobre o comportamento era baseado nos aspectos conscientes. A partir de Freud, houve uma verdadeira revolução, desde que provou existir um elemento inatingível pelos cânones tradicionais da psicologia, o inconsciente. A partir daí, todos os conceitos fundamentais da sociedade foram alterados e todos os setores do pensamento foram modificados
passando-se a uma nova fase social. Por este motivo, a história do homem pode ser dividida em antes e depois da psicanálise. Este livro aborda apenas alguns aspectos em que suas descobertas atuaram, mas, na verdade, elas atingiram todos os setores, seja os do pensamento ou os da ciência. Então, é importante saber que a descoberta de Freud foi espetacular. Ela mudou todo o rumo da ciência psicológica, do indivíduo e da social. Reflitam bem sobre isso. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. A gente está lendo devagarinho cada trecho para que vocês reflitam bem, estudem, depois meditem. Vamos ver, é o capítulo 3º, na página 43. A senhora M.L. lembrou-se com nitidez que em sua infância sua mãe a adotou como seu próprio carrasco, depois que o pai morreu. Ela infernizava a filha com mentiras e agressões morais, até o ponto em que esta revidava e a agredia fisicamente. Em seguida, quedava arfante numa cadeira chorando e a menina do outro lado sem saber o que fazer. A conduta do indivíduo é geralmente um misto entre a do pai e a da mãe. O filho imita o progenitor e a filha a mãe. Porém, quando um dos dois tem uma perturbação psíquica, a tendência é seguir aquele que possui um caráter mais são. A criança precisa de segurança, e somente o adulto maduro seria capaz de dar-lhe. Quando se contempla um lado de uma montanha, não se tem ideia do que se passa do outro, muito menos ainda do seu interior quando é inexplorado. A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar apresenta outro aspecto, bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Esse é o verdadeiro fundamento da sua conduta. Aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade. E a rejeição às descobertas analíticas vem apenas de encontro com essa resistência. Não é incomum assistir-se em cinema, nas televisões, nos jornais e livros críticas sobre tão fabulosa descoberta, mas isso significa apenas uma fuga aos próprios problemas intrapsíquicos, uma recusa em admitir seus erros. O homem sempre foi extremamente orgulhoso de sua sabedoria e importância. Para admitir sua psicopatologia, teria que se humilhar. Isso é difícil. Quem poderia aceitar o fato de ter tido um amor sexual pela mãe? Ou uma fixação incestuosa que o impede de evoluir? Quem aceita que suas doenças orgânicas têm uma primeira causa psíquica? Ou que o delinquente é um desajustado? As prisões cederiam lugar a hospitais psicanalíticos. O dinheiro gasto em guerras aplicados no progresso humano. Os desajustes resolvidos com maior facilidade. De outro lado, a psicanálise é um excelente meio de agressão quando usada contra os outros e encontra enorme resistência quando aplicada aos próprios problemas. Por este motivo, ela só deve ser manipulada nos consultórios dos especialistas, deixando-a em paz na vida social. A conduta do homem é muito complexa. Ele deseja saber a verdade,
gasta rios de dinheiro em pesquisas, sofre humilhações para dizer o que pensa. Existem milhares de livros sobre este assunto, mas são pouquíssimos mesmo, os que se colocam em condições de aceitar o que Freud, um dos cientistas mais perfeitos que a humanidade teve, descobriu. Para se conhecer a atitude do homem, nada melhor do que ver a dos animais. Vamos supor o seguinte feito: o psicólogo Kohler prendeu em gaiolas 2 orangotangos, um macho e uma fêmea, mas separados. Junto à segunda colocou muitas frutas e a outra prisão deixou vazia. Durante o período estéril da fêmea, ela se alimentou despreocupadamente aos gritos de desespero que vinham do lado. Porém, quando chegou na fase que poderia engravidar, passou para o companheiro todo o alimento, chegando a sofrer fome. Toda a base de nossa conduta é essa, biológica, se bem que existam também outros motivos. Então, é importante refletir sobre esse estudo e melhorarmos cada vez mais. Já estamos iniciando a página 45. Reflita sobre esse estudo, reflita sobre a descoberta de Freud e sobre tudo que anima o ser humano. Vamos melhorar e vamos avançar na caminhada em busca da luz, da força e do amor. Medite agora. Om Ganapataye Namah. 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 Vamos ouvir agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Faz parte, nós estamos lendo trecho por trecho, bem devagar, para que todo mundo se desenvolva. Então, nós vamos falar nesse trecho, que é da página 30, outro fato que se observa constantemente é o lema, quase universal: hei de vencer, como se a vida consistisse numa eterna competição de um contra o outro. Aliás, nas sociedades mais capitalistas, este fato é agravado devido à sua própria natureza competitiva. O valor do homem é medido pelo seu nível financeiro de existência, o tamanho da casa e o último tipo de automóvel. São muito mais importantes que uma biblioteca ou que uma grande honestidade. Essa necessidade de existir para que nosso planeta seja realmente belo e desenvolvido justifica a existência de outros seres inteligentes em outros mundos. Assim sendo, a vida tornou-se em algo pesado, difícil de ser carregada. A luta no plano puramente material é muitas vezes mais complicada, porque além de não ser muito adequada ao homem, não lhe dá tanta satisfação quanto os outros valores psicológicos. Temos ainda que considerar os problemas oriundos do complexo de Édipo, quando víamos o pai como rival em relação ao amor à mãe, sofrendo a tentação de eliminá-lo de qualquer modo, a fim de dar livre expansão
as nossas necessidades instintivas. A nossa atuação no mundo é algo muito mais passivo, porque nós recebemos a vida gratuitamente e relativamente muito pouco podemos fazer para mudar o destino. Somos frutos não apenas da hereditariedade no que diz respeito à sanidade fisiológica, como principalmente ao meio ambiente. Nosso grau de equilíbrio ou de neurose está condicionado aos seres que nos educaram e com os quais tivemos contato na primeira infância. Não escolhemos o nosso nascimento. Temos pouca influência sobre nosso funcionamento orgânico e a própria morte constitui ainda um sério enigma. A ciência nunca esteve tão adiantada como agora, e, no entanto, a maioria dos mistérios da natureza permanecem insolúveis. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo perdido nos seus intrincados problemas intrapsíquicos, sendo obrigado a criar exércitos, armamentos, hospitais, sanatórios, prisões e fábricas enormes de medicamentos para cuidar da própria sobrevivência, como se não tivesse o direito de viver. O homem é lobo ao outro homem. Diz com muito acerto o conhecido ditado: por mais que a civilização evolua e ele vista uma pele de cordeiro melhorada, conserva no fundo todo o rancor e periculosidade do tempo em que estava nas cavernas e tinha o mesmo comportamento das feras. Enfim, pouca coisa ele tem trazido em tantos séculos de existência, no sentido de resolver definitivamente o ódio que abriga no coração. O melhor caminho é o melhor caminho e mais inteligente é a força do amor em nossos corações. Então vamos prestar atenção nesse texto e absorvê-lo plenamente, estudar e depois meditar, porque isso vai trazer um melhor aspecto psicológico e uma vida sem estresse. Então vamos procurar estudar mais e meditar mais. Fique com Deus. Namastê. Continuemos o livro A Medicina da Alma. Numa sociedade em que a própria conduta da comunidade é neurótica, convém haver cidadãos normais? É claro, somente com o aumento do número daqueles que não aceitam a doença, devido às suas finalidades escusas, é que poderemos chegar a constituir um corpo social não patológico, que dê aos nossos descendentes uma existência compatível aos seus anseios de felicidade. As doenças não existem apenas para que os outros nos mimem e deem afeto, mas servem para justificar aos seus possuidores os fracassos que têm ou tiveram. O Sr. A.P. sofre de distúrbios intestinais que o obrigam a se retirar de um recinto cada vez que se reúne com seus clientes, a fim de discutir sobre um negócio qualquer. Somente com seu amadurecimento é que notou que a diarreia servia de pretexto para se eximir das responsabilidades do seu cargo, mas para si próprio e para os outros. Um fato muito importante é o de quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo. Temos que admitir que aquele que foi analisado conhece-se muito melhor que os outros. A própria sociedade se beneficiará contando com o maior número de pessoas espontâneas, equilibradas e maduras.
Vivemos durante séculos obscurecidos pelas superstições, devido ao desconhecimento do inconsciente. Chegou a hora de despertar para uma nova era, não apenas quanto aos sintomas neuróticos e as doenças físicas, mas o puritanismo e o fanatismo poderão ser eliminados para que possamos viver mais felizes, e não há outra saída. Vamos entrar agora, na próxima aula, no capítulo 4, o médico da alma, página 49. Concentremos-nos e oremos para que nossas almas sejam brilhantes como o sol. Que a luz infinita vibre em nós e nossos corações por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, De Alma para Alma. Não, de alma, medicina da alma, desculpem. Nós estamos na página 47. A senhora HV sofre de uma insuficiência cardíaca há vários anos. Em seu trato com os filhos e marido se mostra extremamente gentil. Aliás, desde que ficou doente, o esposo deixou de sair tanto de casa, submetendo-se mais pacientemente às suas vontades. Inclusive, os filhos a cercam de atenção como nunca teve antes. Deste modo, ela conseguiu, através da gentileza e da doença, dominar a família, conseguir o afeto que precisava para viver melhor. Como a maioria dos médicos sabe, não existe a doença, mas o doente, e não adianta fornecer um medicamento para o corpo sem dar o devido cuidado ao lado emocional. De modo geral, é preferível um facultativo atencioso que ouça o que o doente quer falar do que um grande especialista impaciente. Então vamos refletir sobre isso para continuar ainda nesta página. Vamos falar proximamente sobre a sociedade. Reflitamos sobre a necessidade psíquica, emocional que todos os seres têm e que isso vai melhorar nosso corpo físico e nosso andamento aqui na Terra. Fiquem com Deus. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro do Norberto Kepp, A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Dança Shiva Shiva Nakaraja, baila Shiva Shiva yo. Dança Shiva Shiva Nakaraja, baila Shiva Shiva yo. Nascendo na vida Shiva Nakaraja, transforme as cinzas do sofrer. Cada existência humana pode ser um poema ou uma sinfonia maravilhosa, e a morte apenas o seu final grandioso. Mas o medo se tornou uma tônica comum a todos. No entanto, aí no esquema da vida, todos, incluída a morte, todo ele estará errado. Todos nós vivemos para alguma coisa e morremos por algo também. Não apenas nosso corpo servirá como adubo à terra, mas principalmente nosso espírito tem uma função superior. Durante todo o tempo da existência, ele entrou em contato com o mundo exterior, colheu elementos valiosíssimos e provavelmente forneceu outros. Seja em sua família, em sua roda de amigos, etc., teve uma finalidade.
E o cumprimento dela foi a sua função mais importante. Sendo religioso ou ateu, a sua função mais importante sendo religioso ou ateu, serviu à natureza. Com toda probabilidade, sua obra continuará no tempo e no espaço. Dará seus frutos e ele pôde sentir que sua vida não foi vazia. Cada um dá o que pode. Isso é importante. Nós temos consciência disso e ficarmos mais tranquilos e serenos, sem culpas e sem entraves em nossa vida. Saber que nossa vida é maravilhosa. Podemos dar a ela e as pessoas que nos cercam o bem maior. Concentre-se nesses estudos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Estamos no capítulo 3, A Conduta Humana. Os padrões de conduta são fixados na primeira infância. Somente um tratamento psicanalítico poderá modificá-lo. Depois de um período de análise, a pessoa começa a se sentir completamente diferente. Entra numa crise passageira e finalmente estabelece um comportamento definitivo. O ser humano, depois que nasce, adota uma atitude reativa ao ambiente. Ele dá respostas aos estímulos que recebe aceitando a personalidade de quem lhe parece mais forte e atuante. O impulso para a vida deve predominar, levando-o a aceitar aqueles que se mostrar mais ativo. Quando o pai não tem autoridade, desde que pelas circunstâncias naturais deveria tê-lo, o filho não saberá mais tarde assumir uma conduta séria. Provavelmente imitará em grande parte a mãe, com todas as suas consequências nocivas até um perigo de homossexualidade. Todos os fundamentos principais de nosso modo de agir se encontram na infância, sendo mais de natureza instintiva biológica do que ética ou moral. A mãe que abraça, extremosa e cuida da criança pode estar fazendo isso apenas para alimentar a própria vaidade, levando-a a uma dependência excessiva e prejudicial. Ou quando bate e esta reage revidando, pode querer da filha o sofrimento típico da masoquista. Então é importante perceber esses aspectos sobre a educação da pessoa na infância, como que a criança adere a tudo aquilo que o pai e a mãe passam para ela. Então precisa ser visto e analisado e conscientizado. Daí a importância da análise terapêutica, que vai levar a pessoa à consciência e à percepção de tudo que é bom ou mal para ela. Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Medicina da Alma, que é uma medicina psicossomática. E vamos continuar este livro. Peço que você se aprofunde em cada texto. Estamos lendo devagar. Hoje estamos na página 33. Aliás, estamos na página 41. Voltando ao esquema do início, o leitor deve se lembrar que coloquei a histeria no centro da estrela,
e os outros tipos de moléstia nas pontas. Uma delas é a fobia. A senhora M tinha medo de andar sozinha na rua, bem como de cadáveres e de lugares fechados, claustrofobia. Em suas associações de ideias, lembrou-se de uma vez, quando criança, que encontrou um motorista morto no jardim de sua casa. Naquele momento, sentiu todo o corpo paralisado e uma opressão à altura do peito, que a obrigou a se sentar no divã. Ela é muito dependente da mãe, sendo incapaz de agir de modo a contrariá-la. Era como se estivesse presa ainda ao útero materno, sentindo pavor de enfrentar o mundo, concomitantemente, sentindo-se sufocada pelo domínio que a progenitora lhe exercia. Em pouco tempo de análise, 3 meses, conseguiu se libertar daquela união dual, deixando de ter medo de sair da rua e de lugares fechados. Como os senhores poderão notar, o centro patológico principal em sua personalidade era a histeria, com todos os seus sinais característicos, infantilidade, dependência, etc. O histérico tem medo de ser adulto. Quando está no divã do psicanalista, tenta de todo modo torná-lo seu pai, responsável por todas as suas dificuldades. Ele não toma atitudes, não sabe dar uma resposta segura e não deseja mesmo fazer qualquer coisa que exija um esforço maior. A mesma dependência que tinha na infância quer conservar agora, mudando apenas a pessoa. A pessoa histérica sente necessidade de ser má. Por este motivo, são vingativos, rancorosos e invejosos. Tudo porque possuem acentuados sentimentos de culpa, ocasionados pelo desejo de matar o rival, progenitor, pai ou mãe, conforme o sexo. Como ele possui um sentimento tão monstruoso, tem que se sentir horrível também. Caso contrário, não encontraria explicação aos seus impulsos tão descabidos. Chegamos assim à conclusão que ele tem de agir contrariamente às normas comuns da sociedade, para se sentir justificado. Ele é obrigado em ser mau. Quem sabe, sendo assim, receberá o castigo que procura? Ao lado dos sentimentos de culpa, motivados pelos elementos citados acima, o neurótico introjeta a imagem do pai ou da mãe má e se vê constrangido a seguir tal linha de conduta, caso não deseje cair em depressões e angústias. O egocentrismo, característico no histérico, o leva a pensar só em si, agredindo todos os outros, a pensar somente em sua pessoa, porque nunca viu ninguém a não ser o seu querido eu. E agride porque não sentiu na infância aquele amor que eleva e salva uma personalidade, o amor desinteressado e maduro. Pelo exposto aqui, os leitores poderão ter notado que é na histeria que se encontram os sintomas de todas as outras doenças psíquicas e seus elementos patológicos podem ser observados nas psicoses. Provavelmente, o indivíduo amadurecido, sem histeria, será imune a todos os tipos de males, pois ela constitui na típica doença da alma, a neurose. Vamos ver o capítulo 3, que é a conduta humana. Prestem atenção nesse texto, depois relaxem e se aprofundem. Vamos melhorar nos conhecimentos, melhorar no relaxamento e na meditação. Isso nos fará mais atuantes e mais conscientes. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos fazer a leitura, continuação do livro Memórias da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Cada dia estamos lendo um trecho pequeno para que haja uma concentração maior.
Mas como alertar os especialistas a esse fato? Como explicar o que é maturidade, o que é psicanálise e quem nunca a fez? Conhecê-la intelectualmente é ignorá-la na realidade e, muito mais, rejeitá-la, porque a semelhança com alguns testes de Rorschach, basta ter visto uma vez para perder todo o seu valor. E quem a aprendeu num livro jamais irá aceitá-la tão docemente no divã. Toda atitude humana, em sua maior parte, é condicionada pelos fatores neuróticos, seja na escolha de uma profissão, de uma crença, da esposa, o tipo de economia, o carro, a casa, etc. Assim sendo, não é de se admirar que cada homem se feche no seu mundo parcial e se volte agressivo contra todos aqueles que não o aceitam. Tudo que houve na face da terra tem a sua razão de ser, seja uma superstição ou uma ciência, uma religião ou um ateísmo, porque tudo foi criado para suprir as necessidades da nossa vida psíquica. O que se aplica ao indivíduo pode se verificar na própria sociedade. Quanto mais patológica é uma conduta, maior possibilidade de fracasso. E toda comunidade que não evolui tende a perecer. O mesmo processo da doença física repete-se no organismo social. O que caracteriza atualmente o ser humano é o seu elemento psicopatológico principal. Por exemplo, o seu fatalismo, o seu fanatismo e sua obsessão, a sua emotividade descontrolada, etc. E nunca o seu equilíbrio e sua harmonia intrapsíquica. Freud, com o seu sistema, trouxe muitos benefícios à ciência psicológica. Foi melhor ser ateu que supersticioso. Um dos exemplos mais esclarecedores encontramos na enorme crise em que as sociedades religiosas entraram. No próximo trecho, leremos um modelo de uma análise. Agora estamos terminando a página 40. Vamos procurar ouvir todos esses textos de uma forma profunda, para assim sabermos algo mais sobre a parte psíquica do ser humano, para que avancemos no conhecimento, vamos melhorar nossa participação na Terra. Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. Estamos lendo trechos bem devagar para que nós nos aprofundemos, para que nós saibamos realmente cada parte com profundidade. O importante é ver, observar